Olá, olá, tudo bom, meninos e meninas? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de interpretação e compreensão textual. Na verdade, nós vamos falar de análise de textos ou análise textual, que é a mesma coisa. Bom, nós vamos ver nessa aula sobre interpretação e compreensão textual, algumas técnicas que podemos utilizar. Interpretar e compreender são coisas iguais ou são coisas diferentes? Bom, isso tudo nós vamos aprender nessa aula de hoje. A primeira coisa, o que seria interpretação e compreensão textual? E aí? Bom, compreender é aquilo o que está no texto, é aquilo que o autor diz. Interpretar é aquilo o que eu já dou uma dedução, que o que me ajuda a deduzir o que o texto está me dizendo é o meu conhecimento de mundo, é a minha experiência de vida. Então, olha só, interpretação e compreensão textual. Geralmente, ou quase sempre, as provas pedem os dois. Leia, faça a compreensão e a interpretação textual do texto. E parece ser um pouco complicado e tal, mas hoje eu vou ensinar algumas técnicas aqui para vocês que a gente pode utilizar para que vai ficar bem fácil. Mas para isso, a gente precisa sim ter algum conhecimento de língua portuguesa, porque precisamos ver sobre alguns pontos como conjunções, preposições, sinal de pontuação e palavras negativas. Bora lá? Então, olha só. Compreensão. O que seria compreensão textual ou compreender um texto? Compreensão textual é aquilo que está no texto, não o que está fora, é aquilo que está no texto. Quando diz assim, ó, você está lendo, né, todo aquele texto enorme e diz as questões. Segundo o texto, o autor ou o narrador do texto quis dizer que. Então, quando as questões vierem segundo o texto, não é o que você, não é o que eu acho, é o que o texto diz, é o que o autor diz. Não é dedução minha e nem dedução sua, é o que o autor, segundo o texto. Então não adianta eu ficar assim, então essa questão, tá, pelo meu conhecimento, não é segundo o seu conhecimento, não é segundo o meu conhecimento, é segundo o texto. Então você tem que tomar cuidado para não sair fora do texto. Então é segundo o texto, beleza? E aí vem uma outra questão dizendo assim, ó, o autor, narrador do texto quis dizer que. Então não é o que você quis dizer, é o que o autor quis falar, é o que o autor quis dizer, beleza? Uma outra questão que a gente precisa tomar muito cuidado é quando ela vem dizendo assim, ó, o texto informa que, beleza? O texto informa que. Então você vai no texto, você vai em cima do texto, faça suas leituras, como eu já expliquei em sala de aula, e eu vou revisá-las aqui com vocês. Eu vou lembrar como que você vai fazer uma leitura textual, uma leitura de texto, para que você se saia bem em todas as provas. Então, quando o texto diz assim, ó, o texto informa que, então é algo que está no texto, não é algo que está fora do texto, é algo que está no texto, beleza? Uma outra questão diz assim, ó, no texto, parará, parará, parará. Então, no texto. Então, você vai lá pro texto e faça a leitura. Não precisa preocupar do tipo, eu acho que ele que... Não é o que eu acho que ele.
Não, é o que ele disse. É segundo o texto, segundo o autor, segundo o narrador, segundo o que o texto está dizendo, ou segundo o que o texto diz, segundo o que o texto informa, segundo o que está no texto. Tudo isso, quando você ver ou observar questões dessa formação, isso é compreensão textual, compreensão de texto. Então, compreensão é o que está no texto, beleza? Bom, aí nós vamos para a questão da interpretação textual ou interpretação de texto. Interpretação, ela é o que já está fora do texto, o que está além do texto. Isso já requer um pouco de conhecimento meu mundo afora. Então, olha só. A questão que diz assim, ó, depreende-se. O que seria depreende-se? É o que você compreende, é o que você entende. Então, depreende-se que, infere-se que, ou infere-se do texto. Quando vier essas palavrinhas, depreende-se, infere-se do texto, é interpretação. Beleza? Tem uma outra coisa que também fala sobre uma outra questão que diz assim, ó, conclui-se do texto que conclui. O que seria o concluir? Eu ler todo o meu texto, saber a ideia do autor e... Ah, tá. Então eu entendi. Então, concluindo com o meu conhecimento, junto com o que o texto me traz, é isso. Outra questãozinha sobre texto vem dizendo assim, ó, é possível subentender a partir do texto que é possível subentender. Entende o que o autor quer falar? O que a banca quer te cobrar? O que o professor, o que a questão que o professor elabora, a questão que o livro te traz. Então, diz, é possível subentender se a partir do texto que esse tipo de pergunta é interpretação. Quer outra? Olha só. Qual a intenção do autor quando afirma que? Isso é uma pergunta, né? Então diz, qual a intenção do autor quando afirma que? Está te perguntando, qual que é a intenção do autor? Segundo tudo que você leu, a questão é, segundo o que você leu, segundo o que você entendeu, segundo o que você analisou, qual é a intenção do autor quando afirma que? Então, esses tipos de questões é interpretação. Então, vamos lá relembrar? Bom, então é o seguinte, quando vier questão do tipo, segundo o texto, o autor narrador do texto quis dizer que, o texto informa que, no texto, isso tudo são questões de compreensão textual. Agora, se as questões vierem do tipo, depreende-se que, infere-se do texto que, conclui-se do texto que, é possível subentender-se a partir do texto que, qual a intenção do autor, quando afirma que, esse tipo de questão se refere à interpretação textual ou interpretação de texto. Beleza? Então, olha só. Com isso, a gente já consegue tirar todo aquele bicho de 7 cabeças, toda aquela nuvem nebulosa do tipo, nossa, mas qual a diferença de compreender? Qual a diferença de interpretar? Quanto que eu vou saber a hora que é para compreender? Quanto que eu vou saber a hora que é para interpretar? Entende? Então você já tem aí as dicas sobre o que é compreensão e o que é interpretação. Bora lá? Bom, eu te dou um exemplo seguinte assim, ó. A seguinte frase. Ana Júlia andava cabisbaixa. Ana Júlia andava cabisbaixa.
Nessa frase, eu posso ter uma compreensão e eu posso ter uma interpretação. Vamos lá? Olha só. Ana Júlia andava cabisbaixa. O que você compreende disso, dessa frase, e o que você interpreta dessa frase? Então, quando diz assim, Ana Júlia andava cabisbaixa, o que seria cabisbaixa? Cabisbaixa é uma palavra justaposta, ou seja, são duas em uma que se juntaram. Cabisbaixa seria cabeça baixa. Então, quando diz Ana Júlia andava cabisbaixa, o que eu entendo, o que eu compreendo dessa frase? É que Ana Júlia andava com a sua posição física com a cabeça com um ângulo mais baixo. Andava cabisbaixa. É isso que eu compreendo. Beleza, é uma coisa. Agora vamos interpretar o cabisbaixa. Ana Júlia andava cabisbaixa. Na minha interpretação, porque o que é interpretação? Interpretação é aquilo que eu deduzo, é aquilo que infere-se, é aquilo que eu tenho um conhecimento do que pode ser, né? Interpretação é aquilo que é possível eu entender. Interpretação é aquilo que eu posso afirmar. Então, quando diz Ana Júlia andava cabisbaixa na interpretação, na minha interpretação ou na sua interpretação, seria uma pessoa andando não somente com a cabeça com um ângulo mais baixo, mas o cabisbaixa, essa posição, seria Ana Júlia anda triste, Ana Júlia anda pensativa, Ana Júlia anda preocupada. Não é? Não são várias as interpretações que eu posso ter? De acordo com o quê? De acordo com o que eu entendo. Então, a compreensão é Ana Júlia andava cabisbaixa. Beleza? Cabisbaixa era com a posição de cabeça baixa. Isso é o que o autor está dizendo. Agora, qual que é a minha inferência? Qual que é a minha dedução quando diz que Ana Júlia andava cabisbaixa? Triste, pensativa, preocupada. Professor, mas de todos esses exemplos que o senhor deu, Ana Júlia andava cabisbaixa, e na interpretação pode ser triste, pensativa, preocupada. Qual das três eu vou saber que é a correta? Aí existe um negocinho chamado contexto. Aí você precisa ter a noção de todo o texto. Você precisa voltar um pouco atrás ou seguir um pouco adiante após essa frase, após essa palavra cabisbaixa, para que você entenda todo o percurso, para que você entenda todo o contexto, para que você entenda toda a história, para aí você saber se realmente ela andava de cabisbaixa, segundo a interpretação, se era triste, se era pensativa. Entendeu? Beleza? Nós, alunos, só temos que ter o seguinte cuidado. Nós não podemos extrapolar. Porque compreensão de texto é o que eu já informei para vocês, é aquilo que está no texto. É aquilo que o autor diz. Interpretação é aquilo que eu entendo, é aquilo que infere-se. Beleza? Agora, eu tenho que tomar um certo cuidado que na interpretação eu não posso extrapolar. O que seria extrapolar? Passar do limite. Tipo, Ana Júlia anda cabisbaixa. Aí eu vou entender assim, Ana Júlia, ela tá andando cabisbaixa. Nossa, é porque ela brigou com a mãe, e brigou com o pai, e fugiu de casa, e já é noite, e não tem lugar para dormir, e ela tá pensativa, onde que ela vai repousar?
como que ela vai fazer, se ela volta para casa, se ela não volta, se ela pede perdão, se não pede, se ela segue adiante, se com a mochilinha dela ela pega um ônibus de viagem e viaja para outra cidade. Olha só o tanto que eu extrapolei. Então, a interpretação são as deduções. Só que eu tenho que tomar cuidado, bastante cuidado, para que eu não extrapole, né, na minha interpretação. Aí já vira extrapolação. E aí a gente também já não deve ir por aí, porque senão você acaba saindo do nicho ali. Você acaba saindo do pensamento do autor. Beleza? Bom, professor, eu tenho um texto, seja ele o tamanho que for, eu já ensinei isso em sala de aula para os meus alunos, mas vamos relembrar. Como eu falei para vocês, essa primeira semana de videoaulas das minhas matérias, essas primeiras videoaulas serão aulas para nós podermos fazer uma revisão, a gente ter gotas de conhecimento, a gente acrescentar algo novo, mas o intuito maior é que nessas primeiras videoaulas, nesse período que nós estamos passando, é para que vocês possam fazer uma revisão, passar um pente fino de tudo que nós já vimos até então, que não foi muita coisa, porque tivemos poucos dias de aula até vir essa quarentena e o decreto de tudo fechar, né? Mas nós chegamos a ver algumas coisas. Então, estamos passando um pente fino, uma revisão, relembrando, para que dali, de um certo ponto, se caso continuar da forma que nós estamos, nessa forma dessa plataforma, nós possamos dar continuidade, beleza? Bom, então, professor, seguinte, eu tenho um texto enorme. Aí eu comecei a ler, mas eu já esqueço, quando eu tô lá no meio eu já esqueci do início, quando eu tô no fim eu já esqueci do meio, imagino do começo. Como que eu devo fazer uma leitura? Tem alguma técnica, tem alguma dica? Tem sim, olha só. Você deve fazer uma leitura do mesmo texto pelo menos 2 vezes, tá? Pode ser até 3, mas no mínimo 2 vezes. Não leia correndo, não leia com barulho, não leia desatento e não leia uma vez só e já vai fazendo as questões e achando que já sabe porque não sabe. Então, no mínimo 2 vezes. Então, olha só. Então, você tem que fazer a sua primeira leitura. Na sua primeira leitura, o que você precisa se atentar? Na sua primeira leitura, você precisa achar a ideia central do texto. Professor, o que seria a ideia central do texto? A ideia central seria sobre o que ele fala, sobre o conteúdo que ele fala. O texto fala sobre o quê? Um exemplo. Pode ser que o texto fale de greve dos ônibus, né? Ou a greve do transporte público. E aí o texto fala sobre a greve do transporte público e fala do aumento das passagens, do aumento do combustível, mas ele sempre está dando ênfase que a ideia é sobre a greve do transporte público. Então, essa seria a ideia central. Então, é a ideia. Você precisa, nessa primeira leitura, achar do que o texto está dizendo, o que ele está falando. Qual que é a ideia central do texto? O texto está falando sobre o quê? Qual que é o foco central? O foco central é falar sobre o quê? Então, é essa a sua primeira leitura. Beleza? E nessa sua primeira leitura, você pode fazer uma leitura desprendida. O que é uma leitura desprendida? Não precisa ficar marcando nada, não precisa ficar destacando nada, entendeu? Você faz uma leitura tranquila, entendeu? Sem pressão, sem tentar entender ou achar e ver as coisas de primeira vez, entende? Você precisa fazer essa primeira leitura só para você entender qual que é o assunto que o texto está falando, qual que é a ideia ali central do texto, beleza? Bom, a sua segunda leitura. Aí já na sua segunda leitura, aí você pode estar com uma caneta, com um lápis, com um marca-texto. E nessa sua segunda leitura, aí sim, você pode vir e começar a sublinhar, né, aquelas frases ou palavras que você acha mais importante. Aí ali você vai fazendo suas marcações, né, nas ideias principais. Não adianta arriscar tudo, não adianta rabiscar tudo, porque depois você fica perdido.
Então você precisa fazer essa leitura para que você entenda. A primeira leitura sem marcação nenhuma, só para você entender o conteúdo, só para você entender a ideia central do texto, beleza? A segunda leitura, aí você já começa a destacar, a sublinhar da forma que você achar melhor, tá? Aí você vai fazer suas marcações, tá lendo, a ideia dele bem aqui é essa, e escreve. No segundo parágrafo, no terceiro, na segunda linha, após o primeiro ponto final, após o encerramento da primeira ideia, eu entendi o que o cara quis dizer. Eu entendi o que o autor quis dizer. Aí você vai e marca lá no cantinho, beleza? Então é aí na segunda que você vai fazer suas marcações nas ideias principais. E ali você pode marcar os verbos. Lembra, por isso que eu sempre falei para os meus alunos, aprender as 10 classes de palavras, porque nelas tem os verbos, os adjetivos, os advérbios, os pronomes, as conjunções, interjeições, numerais, beleza? Então, é por isso que eu sempre bati na tecla, desde o 6º ano, aprenda, estude as 10 classes de palavras. Sabe o que é cada uma, sabe qual é a função de cada uma. Os meus alunos do 6º ano, este ano, agora que nós estamos começando a ver as 10 classes de palavras, mas os meus alunos do 7º ano em diante, eles já sabem. Nós fizemos teste, trabalho, prova, exercícios em sala. Eu fui várias vezes ao quadro e expliquei, montei questões sobre as 10 classes de palavras, a gente fazendo análise morfológica para que a gente encontrasse, perguntar qual era a pergunta que a gente fazia para poder achar o verbo. Então tudo isso nós fizemos em sala de aula. Por isso que eu estou falando que essas nossas primeiras aulas é um pente fino, é uma revisão, beleza? Então é isso. Hoje nós aprendemos o que é uma compreensão textual e nós também aprendemos o que é uma interpretação textual. Beleza? Bom, com vocês para as nossas próximas aulas, ok? Boa semana a todos, ou bom fim de semana a todos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.